Você já se perguntou se, na vida, a Bíblia aponta coisas que você nunca deve dizer com a boca, em hipótese alguma? Pense por um momento. Quantas vezes uma palavra impensada, uma crítica ferina, uma fofoca inocente ou até mesmo um juramento quebrado não deixou uma cicatriz profunda, seja em seu próprio coração, na alma de alguém que você ama ou no tecido de um relacionamento valioso? A boca, tão pequena em comparação com o resto do corpo, detém um poder assustador. Ela pode ser um instrumento de vida, de cura, de edificação, de revelação divina. Mas, ironicamente, ela também pode ser uma arma letal, capaz de destruir reputações, semear discórdia, anular a fé e até mesmo profanar o que é santo. As palavras são mais do que sons, são sementes lançadas ao vento, e cada uma delas carrega consigo o potencial de um jardim ou de um deserto. Tiago 3, 5, 6 nos adverte com uma clareza arrepiante. Assim também a língua é um pequeno membro e glória-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago não está exagerando. Ele nos revela uma verdade espiritual profunda. A boca é uma porta de entrada e saída para o nosso espírito. Ela reflete o que está no coração, como Jesus mesmo disse. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Se o coração está cheio de amargura, medo, inveja, orgulho ou incredulidade, essas impurezas inevitavelmente se manifestarão em palavras que ferem, destroem e contaminam. É aqui que o inimigo da sua alma atua com maestria. Satanás não precisa de um exército visível para semear o caos em sua vida. Ele só precisa que você subestime o poder da sua própria língua. Ele sussurra mentiras que você repete, instiga fofocas que você espalha, alimenta murmurações que você vocaliza. Ele sabe que a desgraça de muitos começa com uma palavra de queixa, de descrença, de revolta, de condenação, de autodeclaração negativa. Uma boca sem disciplina se torna um megafone para o inferno, um canal para o diabo semear discórdia nos lares, divisão nas igrejas, incredulidade nos corações e confusão na mente. A dor da falta de disciplina na fala é palpável. Quantas orações não sobem aos céus com poder porque a mesma boca que ora, logo depois, amaldiçoa ou murmura? Quantos relacionamentos valiosos não foram dilacerados por palavras impensadas, críticas excessivas ou revelações de segredos? Quantos testemunhos não foram comprometidos porque o cristão falou de Deus com uma língua, mas vivia de forma contrária com a mesma boca? A bênção de Deus é retida onde a boca não é santificada. A paz é roubada onde a língua é uma fonte de contenda. A autoridade espiritual é anulada onde o que se fala não está alinhado com a verdade e o amor de Cristo. É urgente que você desperte para essa realidade. Sua boca não é apenas um órgão de comunicação, é uma ferramenta espiritual. E como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria, discernimento e sob a direção do Espírito Santo. Esta mensagem não é sobre regras vazias ou mero policiamento da linguagem. É sobre santidade. É sobre proteger seu coração, sua família, seu ministério e sua própria alma das chamas do inferno que a língua pode incendiar. Hoje, com a luz da palavra de Deus, vamos desempacotar 9 tipos de palavras que você nunca, em hipótese alguma, deve dizer com a boca. 9 expressões que a Bíblia adverte, não como sugestões, mas como mandamentos para sua proteção e edificação. Cada uma dessas coisas é uma brecha, uma ferida aberta por onde o inimigo pode entrar e causar estragos. Estará você pronto para ser confrontado, para entregar sua língua ao controle do Espírito Santo e para aprender a falar vida onde antes havia morte?
Prepare-se, pois esta mensagem pode ser o divisor de águas para a sua vida, transformando sua boca de uma arma destrutiva em um instrumento de poder e bênção. A primeira coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de maldição ou pragas, direcionadas a pessoas, situações ou até mesmo a si mesmo. Este tipo de fala não é apenas rude ou grosseira. É espiritualmente perigoso. Maldição não é apenas um palavrão. É uma declaração negativa carregada de intenção destrutiva, um desejo verbalizado de que o mal aconteça a alguém ou algo. Pragas são invocações do mal, desejando que infortúnios atinjam outros. Muitos cristãos, infelizmente, ainda caem nessa armadilha, seja por raiva, frustração ou um hábito arraigado da antiga natureza, sem perceber o peso espiritual do que estão proferindo. A palavra de Deus é cristalina. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:14. Este mandamento se estende a qualquer pessoa. Romanos 12:14 nos comanda: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O princípio é que, como filhos de Deus, devemos ser portadores de bênção, não de maldição. Jesus nos instruiu a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44, um antídoto direto à maldição. O Salmo 109, 17 e 18 ilustra as consequências daqueles que amam a maldição, mostrando que ela se volta contra eles como uma veste. Balaão, no livro de Números, foi impedido por Deus de amaldiçoar Israel, provando que Deus protege seu povo de palavras malignas. Proferir maldições é abrir uma brecha espiritual, não apenas na vida da pessoa ou situação amaldiçoada, mas principalmente na sua própria vida. Primeiro, contamina seu próprio espírito, pois a boca fala do que o coração está cheio. Se há maldição na boca, há escuridão no coração. Segundo, anula sua autoridade espiritual para abençoar, pois você não pode ser fonte de luz e trevas ao mesmo tempo. Tiago 3:10 questiona: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Terceiro, atrai maldição para si mesmo. A palavra é clara: o que se lança, volta. Suas palavras tornam-se um laço para seus próprios pés, convidando o inimigo a atuar em sua vida e em seu ambiente. Quarto, destrói o testemunho cristão, pois as pessoas não veem coerência entre sua fé e suas palavras, afastando-as do Evangelho. O antídoto para a maldição é a bênção. Decida conscientemente abençoar, mesmo aqueles que te ferem ou irritam. Mude seu vocabulário para expressar bondade, esperança e vida. Quando a raiva surgir, use-a como gatilho para orar por quem você sentiria vontade de amaldiçoar. Peça ao Espírito Santo para purificar sua boca e seu coração, removendo toda a raiz de amargura e ira. Cultive um espírito de gratidão, que naturalmente expulsa o veneno da maldição. Lembre-se de que Deus é a fonte de toda bênção, e você é um canal para essa bênção. Ao rejeitar as palavras de maldição, você se alinha com o coração de Deus, tornando-se um portador de vida e luz. Sua boca se torna um instrumento de bênção, capaz de liberar o favor de Deus sobre sua família, seus relacionamentos e seu ambiente. Você fecha uma porta espiritual para o inimigo em sua vida e abre um canal para as bênçãos celestiais. A paz de Deus começará a reinar em seu coração e em seu lar, e sua autoridade espiritual será restaurada para abençoar, e não para destruir. A segunda coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de mentira ou engano. Isso não se refere apenas a grandes falsidades, mas também a pequenas mentirinhas, omissões convenientes, exageros para impressionar ou qualquer distorção da verdade com o objetivo de manipular, evitar consequências ou autopreservação. A mentira, em suas diversas formas, é a língua materna do reino das trevas.
A Bíblia é implacável contra a mentira. João 8,44 revela a natureza do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, toda mentira tem sua origem no inimigo. Provérbios 12:22 declara: os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que agem com verdade são o seu deleite. O 9º mandamento é claro: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Ananias e Safira, em Atos 5, tiveram suas vidas ceifadas por mentir ao Espírito Santo sobre o valor de uma propriedade, mostrando a seriedade com que Deus lida com a desonestidade. Efésios 4:25 nos instrui: portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, por menor que seja, corrói a confiança. Ela destrói relacionamentos, seja no casamento, na amizade ou no ambiente de trabalho. Uma vez que a confiança é quebrada, é extremamente difícil reconstruí-la. Espiritualmente, a mentira cria uma barreira entre você e Deus, que é a verdade. João 14:6. Sua comunhão fica comprometida. Viver na mentira é viver nas trevas, e a luz de Deus não habita onde há escuridão deliberada. Isso gera ansiedade e medo constantes de ser descoberto, roubando sua paz. Além disso, a mentira cauteriza a consciência, tornando mais fácil pecar e menos sensível à voz do Espírito Santo. Deus não pode abençoar uma vida baseada em falsidade. O antídoto para a mentira é a verdade radical. Decida viver em total transparência e integridade, custe o que custar. Peça ao Espírito Santo para te convencer de toda e qualquer área onde você tem praticado a desonestidade. Arrependa-se sinceramente e confesse suas mentiras, buscando a reconciliação com aqueles que foram enganados, se for o caso. Entenda que a verdade pode trazer desconforto momentâneo, mas a mentira trará consequências a longo prazo. Fortaleça seu caráter na palavra de Deus, que é a verdade, e escolha a honestidade como um estilo de vida. Ao rejeitar a mentira, você constrói uma vida sobre fundamentos sólidos de confiança e integridade. Seus relacionamentos serão genuínos e fortes, baseados na sinceridade. Sua consciência estará limpa e você experimentará a verdadeira paz de viver na luz. Sua comunhão com Deus será profunda, pois você estará alinhado com a sua natureza. A verdade te libertará da escravidão do medo e da necessidade de manter aparências, e você será um testemunho vivo da fidelidade de Deus. A terceira coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de murmuração ou reclamação constante. Esta não é apenas uma atitude negativa, é um ato de incredulidade e ingratidão contra Deus. Murmurar é expressar descontentamento, queixa e desaprovação de forma persistente, focando no que falta ou no que está errado, em vez de focar na provisão e na bondade de Deus. A história de Israel no deserto é um alerta vívido contra a murmuração. Em Êxodo e Números, o povo de Deus murmurou repetidamente contra Moisés e, em última instância, contra o próprio Deus, apesar de testemunhar seus milagres e provisão diária, maná, água da rocha. Em Números 14, 27 e 30, Deus expressa sua ira contra a murmuração e os condena a perecer no deserto. 1 Coríntios 10:10 nos adverte: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Filipenses 2:14 nos exorta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A murmuração é um veneno que se espalha. Primeiro, ela contamina seu próprio espírito, roubando sua alegria, sua paz e sua fé. Você se torna cego para as bênçãos e foca apenas nos problemas, criando uma atmosfera de negatividade ao seu redor. Segundo, ela afasta as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de alguém que só reclama, e isso destrói relacionamentos.
Terceiro, ela é uma ofensa a Deus, pois questiona sua soberania, sua bondade e seu cuidado. A murmuração implica que Deus não é suficiente ou que ele não está no controle. Quarto, impede o agir de Deus em sua vida. A fé opera pela gratidão e confiança, não pela queixa. Onde há murmuração, há escassez de milagres e bênçãos, pois a incredulidade bloqueia o fluxo divino. O antídoto para a murmuração é a gratidão e a confiança em Deus. Decida focar nas bênçãos, por menores que sejam, e agradeça a Deus por elas. Comece a praticar a gratidão diariamente, seja escrevendo um diário, seja listando mentalmente as coisas pelas quais você é grato. Escolha adorar a Deus no meio das dificuldades, confiando que Ele está no controle e trabalhando para o seu bem. Lembre-se que Deus é fiel para suprir todas as suas necessidades e que seus planos são sempre melhores que os seus. Quando a tentação de reclamar surgir, transforme a queixa em oração e a oração em ação de graças. Ao rejeitar a murmuração, você abre as portas para a alegria, a paz e a presença de Deus em sua vida. Sua fé será fortalecida e você começará a ver as provisões de Deus de forma mais clara. Seus relacionamentos serão edificados e você se tornará uma fonte de encorajamento para os outros. A bênção de Deus fluirá livremente em sua vida e sua boca se tornará um instrumento de louvor, um testemunho do caráter fiel de Deus. A quarta coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de crítica destrutiva ou julgamento severo. Há uma diferença crucial entre correção construtiva, feita com amor e sabedoria, e a crítica que visa diminuir, humilhar ou exaltar a si mesmo à custa do outro. O julgamento, por sua vez, é a tendência de condenar os outros com base em suas falhas, muitas vezes ignorando as próprias e assumindo um papel que pertence somente a Deus. Jesus foi enfático sobre o julgamento. Mateus 7:1-5 nos adverte: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Romanos 14:10 também questiona: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Gálatas 6:1 nos instrui a restaurar o irmão que caiu com mansidão, reconhecendo que nós mesmos podemos ser tentados. A crítica destrutiva não edifica, ela fere, semeia a amargura e divisão. A crítica destrutiva e o julgamento têm consequências severas. Primeiro, eles destroem a comunhão e os relacionamentos. As pessoas se fecham, se afastam e perdem a confiança em quem as critica ou julga constantemente. Segundo, contaminam o seu próprio coração. O julgamento enche você de orgulho e hipocrisia, cegando-o para suas próprias fraquezas e a necessidade da graça de Deus em sua vida. Terceiro, anulam sua capacidade de ser um canal de bênção e cura. Como você pode levar a luz de Cristo se sua boca está cheia de sombras e condenação? Quarto, impedem que você receba a misericórdia de Deus, pois a palavra diz que Ele usa a mesma medida que usamos para os outros. Você se torna seu próprio carrasco, atraindo julgamento sobre si mesmo. O antídoto para a crítica destrutiva e o julgamento é o amor, a mansidão, a autoavaliação e o perdão. Em vez de julgar, pratique a empatia, buscando entender a perspectiva e as lutas do outro. Lembre-se que todos somos imperfeitos e precisamos da graça. Antes de apontar o erro de alguém, olhe para sua própria vida com humildade. Se houver necessidade de correção, faça-o em particular com amor e oração, visando a restauração, não a condenação. Pratique o perdão e libere qualquer amargura que possa levar ao julgamento. Fale palavras de encorajamento, edificação e graça. Efésios 4:29.
Ao rejeitar a crítica destrutiva e o julgamento, você se torna um construtor de pontes e não de muros. Seus relacionamentos serão marcados pela graça e pela unidade. Você cultivará um coração humilde e sensível à voz de Deus e às necessidades dos outros. Experimentará a plenitude da misericórdia de Deus em sua própria vida e se tornará um instrumento de cura e reconciliação no corpo de Cristo. Sua boca será uma fonte de vida e não de veneno. A quinta coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de fofoca ou calúnia. A fofoca é a partilha de informações negativas e não verificadas sobre outra pessoa, geralmente na sua ausência, com o objetivo de entreter, sentir-se superior ou simplesmente por um hábito de passatempo. A calúnia é a mentira deliberada e difamatória que visa prejudicar a reputação de alguém. Ambas são armas poderosas nas mãos do inimigo para destruir a confiança e a unidade. Provérbios é um livro cheio de advertências contra a fofoca. Provérbios 11:13 diz: "O que anda mexericando revela o segredo, mas o fiel de espírito o encobre." Provérbios 16:28 afirma: "O homem perverso levanta a contenda, e o mexeriqueiro aparta os maiores amigos." Levítico 19:16 já ordenava: "Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo." 2 Coríntios 12:20 fala sobre contendas e mexericos como obras da carne. Caluniar é uma forma ainda mais perversa de fofoca, uma mentira com intenção maligna, o que é abominável a Deus. Provérbios 6:16-19. A fofoca e a calúnia são como fogo, incendiando a discórdia. Tiago 3:6. Primeiro, destroem a reputação das pessoas e sua dignidade. Uma palavra mal colocada pode arruinar anos de bom trabalho e caráter. Segundo, geram desconfiança e divisões profundas nos relacionamentos, tanto pessoais quanto na igreja. As pessoas ficam com medo de compartilhar seus corações, pois sabem que suas palavras podem ser distorcidas ou usadas contra elas. Terceiro, contaminam quem fala e quem ouve. A fofoca é um alimento espiritual podre que nutre a inveja, o julgamento e a desunião. Quem a pratica torna-se cúmplice da obra do inimigo. Quarto, impedem o mover do Espírito Santo, que anseia por unidade e amor entre os irmãos. Onde há fofoca, a presença de Deus se retrai. O antídoto para a fofoca e a calúnia é o silêncio disciplinado, a fidelidade e a edificação. Decida não participar de conversas que denigrem o próximo. Se alguém começar a fofocar, mude o assunto, ou se retire, ou até mesmo confronte amorosamente, perguntando se a pessoa já conversou diretamente com o envolvido. Honre a reputação dos seus irmãos em Cristo e de todos os homens. Se você tem algo a dizer sobre alguém, diga apenas o que edifica, ou vá diretamente à pessoa e fale com ela em amor e verdade. Cultive a integridade em sua comunicação, falando apenas o que é comprovado e o que constrói. Ao rejeitar a fofoca e a calúnia, você se torna um agente de paz e unidade. Seus relacionamentos serão marcados pela confiança e pelo respeito. Sua vida será um testemunho de integridade e amor, atraindo a presença de Deus e a bênção em seus círculos de influência. Você protegerá sua própria alma da contaminação da malícia e se tornará um instrumento de cura, e não de divisão, no corpo de Cristo. A sexta coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de blasfêmia ou desrespeito a Deus, seu nome, sua palavra ou seus atributos. Isso inclui jurar em vão, usar o nome de Deus de forma leviana, zombar de coisas sagradas, atribuir obras de Deus ao diabo, blasfêmia contra o Espírito Santo, ou falar mal de seus servos ungidos com desprezo. É um ataque direto à santidade do Criador. O terceiro mandamento da lei é explícito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27.
Jesus advertiu severamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12, 31, 32, descrevendo-a como o pecado imperdoável. Tiago 3, 9 e 10 nos questiona como podemos abençoar a Deus e amaldiçoar os homens, feitos à sua imagem, com a mesma boca. Romanos 2, 24 condena a blasfêmia ao nome de Deus por causa do mau testemunho de alguns. O desrespeito à autoridade espiritual estabelecida por Deus também pode ser uma forma de blasfêmia, como visto em Judas 1:8 e 2 Pedro 2:10, 12, que advertem contra os que blasfemam de dignidades. Blasfemar ou desrespeitar a Deus é uma afronta direta à sua majestade e santidade, e suas consequências são gravíssimas. Primeiro, quebra a comunhão mais íntima com o Senhor, pois não há reverência. Deus se afasta de um coração que não o honra. Segundo, endurece o próprio coração, tornando-o insensível à voz do Espírito Santo e ao temor de Deus. Terceiro, leva à cegueira espiritual e à apostasia, pois a falta de reverência abre caminho para a incredulidade e a rejeição da verdade. Quarto, compromete seu testemunho cristão de forma irremediável, pois se você não honra a Deus com seus lábios, como pode convencer outros a fazê-lo? É um escândalo para o nome de Cristo. O antídoto para a blasfêmia e o desrespeito é a reverência, o temor do Senhor e a santificação do nome de Deus. Decida honrar a Deus em tudo o que você fala. Use o nome dele apenas com a devida santidade. Reconheça a soberania de Deus sobre todas as coisas e submeta sua vontade a dele. Cultive um coração de adoração e louvor, pois o louvor é a linguagem do céu. Peça a Deus para colocar um guarda em sua boca, para que nenhuma palavra profana saia de seus lábios. Salmo 141, 3. Seja um exemplo de temor a Deus em sua fala. Ao rejeitar a blasfêmia, você aprofunda sua comunhão com Deus e experimenta a plenitude de sua presença. Sua boca se tornará um templo de louvor, e seu coração será preenchido com a reverência que agrada ao Senhor. Seu testemunho será poderoso, pois suas palavras refletirão a santidade do Deus a quem você serve. Você será um vaso honroso, usado por Deus para manifestar sua glória e atrair outros para um relacionamento verdadeiro com Ele. A sétima coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de descrença ou dúvida contínua, especialmente quando se trata das promessas e do poder de Deus. Não estamos falando de um momento de questionamento honesto e busca por entendimento, mas sim de uma atitude persistente de ceticismo, pessimismo e incredulidade vocalizada que anula a fé. O povo de Israel no deserto, novamente, serve de exemplo. Apesar de verem os milagres de Deus, eles continuamente duvidavam de sua capacidade de provê-los e protegê-los. Em Números 14, a geração que duvidou da entrada na terra prometida foi impedida de entrar. Hebreus 3, 12 e 19 nos adverte sobre o perigo de um coração incrédulo que se afasta do Deus vivo. Tiago 1, 6, 8 nos lembra que quem duvida é como a onda do mar, levado e agitado pelo vento, e não deve pensar que receberá coisa alguma do Senhor, porque é inconstante em todos os seus caminhos. Jesus reprovou a incredulidade dos seus discípulos em diversas ocasiões. Mateus 17, 20, Marcos 9, 19. A descrença vocalizada é extremamente perigosa. Primeiro, ela desonra a Deus, pois nega sua capacidade de cumprir o que ele prometeu. Isso entristece o Espírito Santo e bloqueia o agir de Deus em sua vida. Segundo, ela enfraquece sua própria fé. Quanto mais você vocaliza a dúvida, mais ela se enraiza em seu coração, criando um ciclo vicioso de pessimismo e derrota. Terceiro, ela contamina o ambiente ao seu redor, roubando a fé daqueles que ouvem suas palavras. Você se torna um disseminador de incredulidade, em vez de um arauto de esperança. Quarto, impede que você experimente os milagres e as provisões de Deus, pois a fé é o canal pelo qual a bênção flui.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. O antídoto para a descrença e a dúvida é a declaração de fé e a meditação na palavra de Deus. Decida falar em conformidade com as promessas de Deus, mesmo que as circunstâncias atuais digam o contrário. Encha sua mente e seu coração com a palavra, que é alimento para a fé. Romanos 10:17. Ore pedindo a Deus que aumente sua fé. Quando a dúvida surgir, confronte-a com um "está escrito" e declare a verdade em voz alta. Cante louvores que exaltam a fidelidade de Deus. Lembre-se que o maior poder está em quem Deus é e não nas suas circunstâncias. Ao rejeitar as palavras de descrença, você fortalece sua fé e experimenta o poder sobrenatural de Deus em sua vida. Você se tornará um canal de esperança e encorajamento para os outros, e sua boca será usada para liberar a vida e a verdade de Deus. Você verá milagres acontecerem e a provisão divina se manifestará de maneiras inesperadas. A fé te conectará ao coração de Deus e o capacitará a viver uma vida de vitória e propósito. A oitava coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de orgulho ou autoexaltação. O orgulho é uma atitude que eleva a si mesmo, seus feitos, talentos ou posses acima dos outros, ou pior ainda, acima de Deus. A autoexaltação é a vocalização desse orgulho, buscando reconhecimento e glória para si mesmo. Este tipo de fala é abominável a Deus, pois rouba a Ele a glória que lhe é devida. A Bíblia é repleta de advertências contra o orgulho. Provérbios 16:18 afirma: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 27:2 nos aconselha: que te louvem os outros, e não a tua própria boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Tiago 4:6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A queda de Lúcifer foi devido ao seu orgulho. Isaías 14:12, 15. Nabucodonosor, em Daniel 4, foi humilhado por Deus quando se autoexaltou e atribuiu a si a glória por seu reino. Jesus ensinou: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:12. As palavras de orgulho e autoexaltação têm consequências graves. Primeiro, elas o separam de Deus, pois ele se opõe ao soberbo. Isso impede o fluir da graça divina em sua vida. Segundo, elas destroem relacionamentos, pois ninguém gosta de estar perto de alguém arrogante e que se gaba constantemente. Você será visto como inacessível e egocêntrico. Terceiro, o orgulho cega você para suas próprias falhas e para a necessidade da graça de Deus, tornando-o incapaz de crescimento e arrependimento genuíno. Quarto, leva à queda. A história está cheia de exemplos de pessoas que caíram de posições elevadas por causa do orgulho. Deus humilha os soberbos. O antídoto para o orgulho e a autoexaltação é a humildade e a gratidão a Deus. Reconheça que tudo o que você tem e é, incluindo seus talentos e sucessos, vem de Deus. 1 Coríntios 4:7. Atribua toda a glória a Ele. Pratique a humildade em suas palavras, falando de forma modesta e edificante. Sirva os outros sem buscar reconhecimento. Peça a Deus para revelar qualquer raiz de orgulho em seu coração e para te ajudar a caminhar em humildade. Lembre-se que o verdadeiro poder e a verdadeira glória vêm de Deus, e a humildade é o caminho para a exaltação no tempo certo. Ao rejeitar o orgulho, você experimentará a graça de Deus de forma abundante. Seus relacionamentos serão marcados pela genuinidade e pelo amor. Você terá uma consciência humilde e aberta para aprender e crescer, e Deus o exaltará em seu tempo e modo. Sua boca se tornará um instrumento de louvor e gratidão a Deus. E você será um exemplo vivo da verdade, de que tudo é por Ele e para Ele. A nona e última coisa que você nunca deve dizer com a boca são palavras de ódio, ira ou vingança.
Este tipo de fala é a manifestação de um coração endurecido e sem perdão, carregado de ressentimento e desejo de retribuição pelo mal recebido. É a antítese do amor de Cristo. A palavra de Deus é clara sobre a ira e a vingança. Efésios 4:31 nos comanda: toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Colossenses 3:8 reitera: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Romanos 12:19 nos adverte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, elevou o padrão, ensinando que o ódio no coração é equivalente ao assassinato. Mateus 5:21, 22. Palavras de ódio, ira e vingança são destrutivas em todos os níveis. Primeiro, elas destroem o seu próprio interior, corroendo sua paz e saúde mental. Você se torna um prisioneiro da mágoa e do ressentimento, incapaz de experimentar a alegria e a liberdade em Cristo. Segundo, elas destroem relacionamentos. O ódio e a ira afastam as pessoas, criam muros de inimizade e impedem a reconciliação. Terceiro, elas ofendem a Deus. Ele nos chamou ao amor e ao perdão, e quando proferimos palavras de ódio, estamos agindo contra a sua natureza. Quarto, abrem portas para a atuação demoníaca em sua vida. Efésios 4:26-27 adverte: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O inimigo prospera no ambiente de raiva e falta de perdão. O antídoto para o ódio, a ira e a vingança é o amor de Cristo, o perdão e a entrega a Deus. Decida perdoar aqueles que o ofenderam, liberando-os da sua prisão de ressentimento. Entregue sua dor e seu desejo de justiça a Deus, confiando que Ele é o justo juiz e que a vingança pertence a Ele. Peça ao Espírito Santo para derramar o amor de Deus em seu coração, capacitando-o a amar mesmo quem não merece. Quando a ira surgir, pratique o autocontrole, respire fundo e peça a Deus para transformar seus sentimentos. Escolha abençoar em vez de amaldiçoar, perdoar em vez de reter. Ao rejeitar palavras de ódio, ira e vingança, você experimentará uma profunda paz e liberdade interior. Seus relacionamentos serão curados e restaurados pelo amor e pelo perdão. Você andará em comunhão íntima com Deus, refletindo sua natureza amorosa. Sua boca se tornará um instrumento de reconciliação e cura, e você será um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Não haverá brechas para o inimigo, e a alegria do Senhor será sua força. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao ponto central desta mensagem. A boca, um pequeno membro, mas de poder imenso. Vimos que existem 9 coisas que você nunca, em hipótese alguma, deve dizer com ela, segundo a Bíblia: palavras de maldição, mentira, murmuração, crítica destrutiva, fofoca, blasfêmia, descrença, orgulho e ódio, ira, vingança. Cada uma delas é uma semente de destruição, uma arma nas mãos do inimigo para ferir você e o que está ao seu redor. A palavra de Deus hoje não foi apenas para informar, mas para transformar. Ela nos confrontou com a realidade do poder da nossa língua e as consequências de uma boca sem disciplina. A falta de controle sobre o que falamos é uma das maiores brechas em nossa armadura espiritual, por onde o inimigo pode incendiar todo o nosso ser. Não é apenas sobre ser bonzinho ou ter bons modos. É sobre santidade, poder e o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. A escolha é sua agora. Você continuará permitindo que sua boca seja um canal para a negatividade, para a destruição, para a incredulidade, ou você se levantará como um guerreiro espiritual, entregando sua língua ao Senhor e permitindo que Ele a use para sua glória. Esta é uma decisão radical.
exige coragem, exige renúncia, exige morrer para a carne que quer reclamar, julgar, fofocar ou se gabar. Exige humildade para reconhecer suas falhas e determinação para mudar seus hábitos de fala. Mas as recompensas são imensuráveis. Ao rejeitar essas 9 formas de falar, você experimentará uma paz verdadeira, relacionamentos restaurados, uma fé inabalável e uma autoridade espiritual renovada. Sua boca será um rio de águas vivas e não uma fonte de veneno. Você se tornará, de fato, um cristão que o inferno teme, não por sua força própria, mas pela autoridade de Cristo que habita em você, manifestada também através de palavras de vida, de fé, de amor e de bênção. Você será como um pastor, guiando com palavras de vida, e não um predador, destruindo com palavras de morte. Que o Espírito Santo te capacite a discernir cada palavra impura que tenta sair de seus lábios e a rejeitá-la com ousadia. Que a sua vida seja um altar de consagração, onde cada palavra proferida seja um louvor a Deus e uma edificação para o próximo. Faça essa oração agora, em seu coração. Senhor, perdoa-me por todas as vezes que usei minha boca para proferir o que não te agrada. Purifica meu coração, quebra toda raiz de amargura, ira, orgulho ou incredulidade. Ajuda-me a dominar minha língua e a usá-la somente para abençoar, edificar, amar e glorificar o teu nome. Dá-me uma nova língua, Senhor, para que eu seja um instrumento de tua paz e poder. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa decisão, meu irmão, é o seu passaporte para uma vida de vitória e plenitude em Cristo. Não espere mais. O tempo de brincar com a fé e com o poder das suas palavras acabou. É tempo de ser radical. É tempo de ser intencional. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.